Bom dia. Hoje eu não tô muito bem pra poder fazer vídeo não, sabe? Tô um pouco triste, mas eu não posso parar de falar, eu não posso parar de postar os meus vídeos, porque eu coloquei esse propósito no meu coração de falar com vocês. E nessa manhã eu tô um pouquinho triste porque eu fiz uma biópsia e tô um pouco preocupada, mas se Deus quiser não vai dar nada não. Vamos lá, hoje eu gostaria de falar com vocês, continuando sobre o HIV, falando sobre a minha história. Eu queria muito contar minha história para o mundo inteiro, sempre quis contar minha história para o mundo inteiro, mas eu achava que eu nunca ia ter a oportunidade de contar essa história para o mundo inteiro. Primeiro porque eu tinha medo de falar, tinha vergonha de falar, tinha tristeza de falar sobre isso, porque assim, eu passei por momentos muito difíceis. Às vezes eu passo para vocês muita força, mas eu não fui tão forte assim quanto eu falo para vocês. Mas eu passei toda a força que eu tinha enquanto meu filho estava vivo. Mas depois que ele morreu, bateu uma fraqueza muito grande em mim. Bateu uma tristeza muito grande em mim. Talvez por isso Deus permite que eu venha passar por outros tipos de luta, de dificuldades, como eu passei com meu filho, como eu tô passando agora, que fiz essa biópsia e tô um pouco preocupada. Quero dizer que foi antes de ontem que eu fiz a biópsia, ainda tô um pouco me sentindo mal, mas eu quero dizer pra vocês que, assim, contar pra vocês a história do meu filho, do que eu passei, de como foi difícil. Eu contei pra vocês, né, que ele era portador do vírus do HIV e ele descobriu isso com 18 anos. Foi em 2005, ele tinha 18 anos, ia fazer 19 ainda. E eu fui perdendo meu filho igual se a gente colocasse assim água na palma das nossas mãos e tentasse segurar ela. Mas só que ela vai escapulindo entre os dedos e você não consegue segurar a água por muito tempo. É assim que eu perdi o meu filho. Mas nessa manhã eu quero dizer pra você que ainda que esteja assim nas tuas mãos, difícil de você segurar tudo que você tá passando, não só sobre o HIV, mas as dificuldades do dia a dia, da vida, de tudo que você tem passado, eu quero dizer para você nessa manhã, que nós precisamos de pedir muita força a Deus, porque é difícil demais. É difícil quando a gente está tratando de um soro positivo, mas ele está perto da gente e a gente consegue passar pelaquilo. Mas quando ele se vai, quando ele parte, é o nosso chão, a gente perde o chão. Mãe, principalmente mãe. Mãe, quando perde o filho, mesmo que seja com HIV, ou de tiro, ou um acidente, seja lá qual for a tua perda, mas mãe, quando perde um filho, a dor é tão profunda, é tão tremenda, que muitas nem suportam. Eu quero dizer que a tristeza, ela causou todas essas enfermidades no meu corpo, que hoje eu tô passando muita dificuldade para poder superar também isso. Mas é mais fácil eu sentir dor do que o meu filho. Eu queria poder estar no lugar dele, eu queria ter partido no lugar dele. Eu daria a minha vida pelo meu filho. Mas só que hoje, quem tá passando sou eu. Mas mesmo assim, isso aí não é tão importante. O mais importante hoje é eu passar para você o quanto foi difícil para mim. Depois que eu perdi o meu filho, eu mexi com o meu psicológico. Eu comecei a tratar na psicóloga e depois eu fui regredindo aquela tristeza, aquela agonia dentro do meu corpo de não poder ver mais o meu filho. E eu ia muito pro cemitério para visitar o túmulo dele. Eu comecei a surtar e eu tentei 7 vezes o suicídio. E numa dessas vezes, foram 6 vezes com tentativa de comprimidos e me levavam para o hospital e eles botavam a sonda e tiravam os comprimidos e eu voltava para casa. Mas não porque eles me davam alta não, porque eu fugia mesmo, eu sou meio que
Aí o que aconteceu? Teve uma vez que, assim, eu tava tão deprimida, tão triste. E quando uma pessoa tá deprimida, é bom nem se aborrecer, é bom ficar num cantinho, quietinha, tomar o seu remédio, o medicamento indicado pelo médico. E numa dessas tentativas de suicídio, na minha casa tem um porão. Então eu desci pro porão da minha casa já com a intenção de me suicidar mesmo. E quando eu cheguei no porão, eu quero dizer uma coisa pra você. O diabo, ele arma laço tão forte na nossa vida que eu desci pra mim me enforcar. E eu não levei nada pra mim me enforcar, não. Quando eu cheguei no porão, tinha um cinto do meu marido. E eu fiz o nó do pescoço, amarrei o cinto na viga da laje, subi numa cadeira e botei o cinto no pescoço. Chutei a cadeira e não me lembro de mais nada. Só sei do que me contaram. Dizem que a minha rua encheu, porque meu marido gritou muito, ele entrou em muito desespero, porque quando a minha nora desceu até o porão, ela viu e subiu e falou pro meu esposo assim, desce lá embaixo e viu o que aconteceu. E não leva a Raíssa, que é a minha neta. E ele disse que quando ele desceu o que ele viu, ele colocou a mão na cabeça e falou, meu Deus, o que é isso? Eu perdi. Porque o amor dele é muito grande por mim, sabe? Graças a Deus, ele me ama muito. Mas ele disse que na hora que meu pescoço estava pendurado, meu corpo pendurado naquele cinto, meus lábios estavam roxos e meu rosto já estava branco, que ele pensou que eu estava morta. Ele disse que minha cabeça mexeu. E quando minha cabeça mexeu, ele levantou o meu corpo e ele conseguiu tirar o cinto que estava amarrado na laje, colocou o meu corpo no chão. A escada qual sobe para poder vir para casa novamente, para dentro de casa, era caracol. E ele me pegou nos braços como uma criança, assim. E ele não conseguiu subir a escada caracol. E ele começou a gritar, socorro, socorro, tem algum homem, tem algum homem. E minha amiga, ela veio correndo, as pessoas na rua, encheu a rua. E minha amiga tentou me tirar, mas ela não conseguiu junto com ele. E um vizinho veio correndo e conseguiu puxar o meu corpo e trazer para cima. Eu quero contar para você uma experiência muito forte que eu tive com Deus, mas eu não tenho vergonha na cara, não. Não tenho nem um pingo de vergonha na cara, porque quando eu fiz isso, já era para mim poder ter voltado para a presença de Deus, já era para mim poder ter tomado jeito na minha vida, era para mim poder ter parado de tentar o suicídio, porque depois disso eu já tentei 2 vezes de novo. Estou fazendo tratamento no psiquiatra e tudo, ela aumentou meus remédios, mas eu me sinto consciente para poder fazer esse vídeo, fazer os outros vídeos a qual eu tenho feito. Só que eu quero dizer para você que o sofrimento é muito grande, sabe? Quando a gente perde um filho é muito difícil. Tem pessoas que conseguem se dominar, se controlar, mas a vontade é de morrer junto com ele. A gente esquece até dos outros filhos, esquece do mundo, esquece de tudo. E diz que naquele dia ele pediu que ajudassem, arrumassem um carro para poder me levar para o hospital. E dentro do carro de um amigo nosso que levou a gente, eu estava inconsciente, eu não lembro de nada, não lembro do carro, eu não lembro de ter me tirado do cinto, eu não me lembro de nada, eu só lembro que eu chutei a cadeira e mais nada. E quando eu acordei já estava no hospital. Aí o que aconteceu ali? O meu esposo pegou, foi e me colocou dentro do carro e diz que pegaram meu filho no serviço, que ele trabalhava aqui perto, o meu filho mais novo, que é uma benção. E eu peguei e cheguei naquele hospital, mas no caminho eu tive um encontro com Deus. Você acredita nisso? Dizem que os suicidas eles não herdarão o reino dos céus. E isso está escrito lá em Apocalipse. Mas Deus, ele tem um mistério tão profundo, ele tem um amor tão grande pela minha alma, que naquele carro eu tive um encontro muito forte com Deus. E eu tive um encontro assim, eu vi uma luz muito forte, mas tão forte, que eu não sei te explicar como era, eu nunca vi uma luz dessa na minha vida. Naquela luz, eu podia sentir a mão do meu esposo e eu vi o que ele estava falando, mas não podia ver ele, eu só via a luz. E ele fazia muita massagem no meu peito e dizia, pelo amor de Deus, Maria Ângela, volta, 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 eu não posso te perder. Aí ele gritou pro meu filho, Vaguinho, me ajuda. Eu acho que dessa vez a gente perdeu ela, eu tive uma parada cardíaca dentro do carro. E a voz do meu esposo sumiu,
a mão, eu não sentia mais ele, só estava vendo a luz. De repente eu senti a mão do meu filho bater no meu rosto. Mãe, mãe, por favor, mãe, volta, eu preciso de você. Eu via, assim, eu não via, mas eu ouvia o desespero do meu marido e do meu filho, gritando, pedindo pelo amor de Deus para mim não morrer. E no meio daquela luz, quando sumiu a voz do meu filho, a voz do meu esposo, só ficou eu e Deus no meio da luz. Eu acredito que aquela luz era Jesus. E eu falei assim, meu Deus, que pesadelo horrível é esse? Eu não me lembrava que eu tinha me enforcado, eu pensava que eu estava sonhando. Eu estava pensando que eu estava tendo um pesadelo. Eu falava, Senhor, que pesadelo horrível é esse que eu estou tendo? Senhor, por favor, me ajuda. Me ajuda a acordar desse pesadelo. Está repreendido em nome de Jesus. Por favor, Senhor, me ajuda a acordar desse pesadelo. E a luz sumiu. Eu não me lembro de mais nada. Eu só lembro quando eu acordei dentro do hospital, na sala vermelha. Estava toda entubada, com um aparelho no coração. Do meu lado tinha aqueles aparelhos de dar choque, porque eu tive mais 2 paradas cardíacas dentro do hospital. E ali eu ouvi assim, antes de eu acordar, uma voz dizer assim, avisa a família que ela tá fora de risco. E foram avisar minha família, e quando eu consegui abrir o olho, eles perguntaram onde eu estava. Eu falei que estava no hospital. E que eles perguntaram o que aconteceu. Eu falei, eu me enforquei. Meu pescoço ficou enorme, ficou cortado aqui. A marca subiu, ela tá aqui. Porque a fivela do cinto cortou o meu pescoço. Que eu achava que eu me suicidando eu ia encontrar com meu filho foi para Jesus. Antes dele falecer, ele aceitou Jesus. Eu ia pro inferno, mas a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. E ele não deixou eu morrer. E muita gente olha para mim e diz que eu sou louca. Até às vezes eu mesmo acho que possa ser. Mas eu quero te dizer que o desespero da perda ele é muito grande. Eu quero te dizer nesse vídeo para você buscar força dentro de você. Porque você é forte, muito forte. Forte o bastante para poder lutar, para você não perder. Porque depois que perde, amigo, é muito difícil. Você rola no chão, você chora, você bate o pé, você tenta se matar, você faz qualquer coisa. Mas o filho amado, ele nunca mais vai voltar. A dor da perda, ela é muito grande. O meu filho morreu em 2011, nós estamos em 2017. 6 anos. E até hoje eu não me recuperei dessa dor da perda. Até hoje eu choro de saudade. Eu queria abraçar ele. Eu não posso mais abraçar ele. Eu queria ouvir a voz dele. Eu não posso mais ouvir a voz dele. Eu queria brincar com ele. Não posso mais brincar com ele conforme a gente brincava. Mesmo ele sendo adulto. Ele brincava comigo. Tinha muitos amigos também. Amigos que olham pra mim e não entendem. Mas amigos que amavam ele de verdade e entendem esse sofrimento. Hoje eu tô aqui. Não é um dia muito legal pra mim, não. É um dia um pouco triste. Porque eu não acordei bem. Tem dia que eu acordo bem. Tem dia que eu acordo extrapolando, falando um monte de coisa boa. Mas tem dia que eu acordo arrasada. E hoje eu acordei muito triste. E quando bate a tristeza no meu coração, sinto tanta saudade do William, sabe? Sinto tanta saudade dele. Queria tanto que ele estivesse aqui. Porque ele me tratava tão bem. Podia ter tantos defeitos. Mas era o meu filhinho. E eu acho que hoje eu nem tenho muita palavra para poder falar para vocês. Eu só tenho pra falar para vocês lutar. Não faz que nem eu não. Eu deixei meu filho morrer. Sabe por quê? Porque quando ele falou que não ia mais tomar o remédio, eu podia ter insistido.
Eu podia ter pego o remédio e ter colocado na boca dele, porque ele ia tomar. Talvez eu podia ter feito um pouco mais. E eu não fiz um pouco mais. Eu acho que eu ainda fiz pouco. Mesmo dizendo pra vocês que eu fiz muito, eu acho que eu ainda fiz pouco.